burburinho incessante de São Paulo mal penetrava as paredes bem isoladas da sala de reuniões do 30º andar da Tavares Incorporações. Dentro, o silêncio era quebrado apenas pelo suave zumbido do ar-condicionado e o ocasional tilintar de uma xícara de café sendo pousada sobre a mesa de mogno polido. Gustavo Tavares, patriarca da família e presidente do conselho, observava seu filho com um olhar penetrante por cima dos óculos de leitura. Marcos estava sentado do outro lado da imponente mesa de mogno, seu olhar distraído, traindo seus pensamentos, que claramente não estavam focados na discussão sobre o projeto em Nova York. Gustavo pigarreou, chamando a atenção do filho. "Marcos, você está me ouvindo? Isso é sobre o projeto em Nova York", disse Gustavo, sua voz grave carregada de uma autoridade cultivada ao longo de décadas no mundo corporativo. Marcos piscou, voltando abruptamente à realidade. "Desculpe, pai. Eu estava pensando em outra coisa", admitiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo incomum. Gustavo inclinou-se para a frente, seus olhos perspicazes examinando o filho. "O que está acontecendo? Você está distante, distraído, não é do seu feitio." Houve um momento de silêncio tenso. Marcos debateu internamente, pensando as consequências de compartilhar seu segredo. Finalmente, com um suspiro resignado, ele decidiu que era a hora da verdade. "Pai, eu conheci alguém", Marcos revelou, sua voz suave e quase hesitante. As sobrancelhas de Gustavo se ergueram em surpresa. "Oh, e quem é ela?" Um sorriso involuntário iluminou o rosto de Marcos ao pensar em Carolina. "Seu nome é Carolina. Ela é diferente de qualquer pessoa que já conheci." A curiosidade de Gustavo foi imediatamente aguçada. "Diferente como? Ela trabalha no mercado financeiro? É de alguma família influente?" Marcos hesitou, sabendo que sua próxima frase mudaria tudo. "Na verdade, ela é professora de escola pública." O choque no rosto de Gustavo foi imediato e palpável. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira deslizando por trás de um som agudo. "Professora de escola pública? Marcos, você perdeu o juízo?" Marcos sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Ele sabia que seu pai reagiria assim, mas a realidade era ainda mais intensa do que havia imaginado. "Pai, Carolina é incrível. Ela é inteligente, dedicada, apaixonada pelo que faz." Gustavo interrompeu, sua voz carregada de preocupação e um toque de irritação. "E como você acha que isso vai afetar a imagem da empresa? O herdeiro dos Tavares namorando uma professora?" As palavras de seu pai atingiram Marcos como um soco no estômago, mas ele se manteve firme. "Isso não deveria importar. O que importa é como me sinto quando estou com ela." Gustavo massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. "Marcos, você tem responsabilidades, a empresa, nossa reputação." "Eu sei das minhas responsabilidades, pai." Marcos respondeu, sua voz carregada de determinação. "Mas também tenho o direito de ser feliz." A tensão no ar era quase palpável. Gustavo olhou para seu filho, uma mistura de preocupação e desapontamento em seus olhos. Ele podia ver a determinação de Marcos, uma qualidade que sempre admirou no filho, mas que agora o preocupava profundamente. Com um suspiro pesado, Gustavo finalmente falou: "Espero que você saiba o que está fazendo, filho. Essa situação pode complicar muitas coisas." Marcos sentiu um alívio momentâneo, percebendo que seu pai não estava completamente fechado à ideia. "Eu sei, pai, mas peço que confie em mim. Carolina, ela vale a pena." Gustavo assentiu relutantemente, claramente não convencido, mas reconhecendo que não poderia simplesmente ditar os sentimentos de seu filho. "Muito bem, mas temos que discutir como lidar com isso publicamente. E não se esqueça da viagem a Nova York. A empresa precisa de você focado." Marcos concordou, sentindo o peso das expectativas de seu pai, mas com a imagem de Carolina firme em sua mente. Ele sabia que os desafios estavam apenas começando,
mas pela primeira vez em sua vida, sentia que havia algo pelo qual valia a pena lutar, além dos negócios da família. Deixando o escritório de seu pai, Marcos estava determinado a fazer seu relacionamento com Carolina funcionar, apesar das complicações. Nas semanas que se seguiram, ele e Carolina mergulharam em um turbilhão de emoções e descobertas mútuas. Os dias se encheram de mensagens trocadas nos intervalos das aulas de Carolina e das reuniões de Marcos. As noites eram preenchidas por longas conversas telefônicas, onde compartilhavam suas esperanças, medos e sonhos. Sempre que possível, encontravam-se para almoços rápidos em cafés discretos próximos à escola ou para passeios noturnos pelo Parque Ibirapuera, onde podiam caminhar de mãos dadas sob o céu estrelado de São Paulo. A cada encontro, a conexão entre eles se aprofundava, transcendendo as diferenças em seus mundos. Carolina se viu encantada pela dedicação de Marcos ao seu trabalho, mas também pela sua curiosidade genuína sobre o dia a dia dela na escola. Marcos, por sua vez, se surpreendia cada vez mais com a paixão de Carolina pelo ensino e sua resiliência diante dos desafios do sistema educacional público. Foi durante um desses encontros, sentados em um banco do parque, com a cidade pulsando ao redor, que Marcos segurou as mãos de Carolina e confessou: "Nunca pensei que pudesse me sentir assim por alguém. Você está mudando minha vida, Carolina." O coração dela acelerou com essas palavras e ela respondeu com um beijo suave, selando uma promessa silenciosa entre eles. No entanto, a bolha de felicidade em que viviam estava prestes a enfrentar seu primeiro grande desafio. Durante um jantar à luz de velas, em um restaurante discreto, com vista para a cidade, Marcos segurou as mãos de Carolina sobre a mesa, seus olhos azuis brilhando com uma mistura de expectativa e apreensão. "Carolina", ele começou com sua voz suave, "eu sei que é repentino, mas por que você não vem comigo para Nova York?" O coração de Carolina saltou. A ideia de explorar a cidade que nunca dorme ao lado de Marcos era tentadora, quase um sonho. Seus olhos verdes se iluminaram por um momento, antes que a realidade se instalasse. "Marcos, Ela hesitou, o conflito evidente em sua voz. "Eu adoraria mais do que você pode imaginar. Mas a escola, meus alunos, estamos no meio do semestre e há provas importantes chegando." Marcos assentiu, compreensivo, mas não pôde esconder completamente a decepção em seus olhos. "Eu entendo. Sua dedicação aos seus alunos é uma das coisas que mais admiro em você." Carolina apertou as mãos dele, sentindo o peso de sua decisão. "Queria poder ir, mas não posso abandonar meus alunos assim, especialmente os que estão se preparando para o Enem. Eles contam comigo." "Você é incrível, sabia?" Marcos sorriu, trazendo as mãos dela aos lábios para um beijo suave. "2 semanas vão passar voando. Prometo ligar todos os dias." Apesar da compreensão mútua, ambos sentiram o peso da separação iminente. A ideia de 2 semanas longe um do outro, quando mal podiam passar um dia sem se ver ou falar, parecia quase insuportável. Na véspera de sua partida, Marcos decidiu fazer uma visita surpresa à escola onde Carolina lecionava. O contraste entre seu poste reluzente e o estacionamento modesto da escola não poderia ser mais gritante. Enquanto caminhava pelos corredores, os olhares curiosos dos alunos o seguiam, cochichos animados ecoando atrás dele. Carolina estava no meio de uma aula quando Marcos apareceu na porta de sua sala. Seus olhos se encontraram e, por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Com um sorriso radiante, ela pediu que os alunos continuassem seu exercício e saiu para o corredor. "Marcos!" ela exclamou baixinho, sua voz uma mistura de surpresa e alegria. "O que você está fazendo aqui?" Ele sorriu, seus olhos azuis brilhando com uma ternura que fez o coração de Carolina saltar. "Eu vou para Nova York amanhã. Não podia ir sem te ver antes." O sorriso de Carolina vacilou por um momento, a realidade da separação iminente pesando sobre ela.
2 semanas vão parecer uma eternidade, ela disse suavemente. Eu sei, Marcos respondeu, notando a preocupação em seus olhos. Mas eu vou ligar todos os dias, prometo. Eles conversaram por alguns minutos, aproveitando os breves momentos de privacidade no corredor agora vazio. Quando o sinal tocou, anunciando o fim do período, Marcos se inclinou e deu um beijo suave em Carolina, sem se importar com os olhares curiosos dos alunos que começavam a sair das salas. Eu volto logo, ele prometeu, sua mão acariciando o rosto dela. Carolina assentiu, lutando contra o nó que se formava em sua garganta. Tenha uma boa viagem. Enquanto Marcos se afastava, Carolina o observou ir embora, um misto de emoções turbilhonando em seu peito. Seus pensamentos estavam tão focados em Marcos e na iminente separação que ela mal notou a figura desconhecida que se aproximava pelo corredor. Alto, moreno e com um sorriso amigável, o homem caminhava em sua direção. Carolina registrou vagamente sua presença, mas sua mente ainda estava repleta de pensamentos sobre Marcos. Olá, o homem disse, sua voz profunda e melodiosa. Você deve ser a professora Mendes. Sou Gabriel Almeida, um novo professor de física. Carolina sorriu educadamente, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Bem-vindo à escola, professor Almeida. Espero que se sinta em casa aqui. Seus olhares se cruzaram por um momento e Carolina percebeu a intensidade nos olhos escuros de Gabriel. Ela reconheceu nele a mesma paixão pelo ensino que ela própria sentia, mas nada além disso. Gabriel, por sua vez, sentiu-se imediatamente intrigado por Carolina. Havia algo nela, uma combinação de beleza e inteligência que chamou sua atenção. O prazer é meu, professora Mendes. Gabriel respondeu, seu sorriso iluminando seu rosto. Enquanto eles trocavam algumas palavras sobre a escola e as aulas, Carolina notou o carisma natural de Gabriel. Ele era articulado e claramente apaixonado pelo ensino. Ela apreciava encontrar um colega tão dedicado, mas seus pensamentos logo voltaram para Marcos. Carolina se despediu educadamente, voltando para sua sala de aula, com a mente repleta de pensamentos sobre Marcos e sua viagem iminente. Gabriel a observou se afastar, sentindo uma mistura de curiosidade e admiração. Havia algo em Carolina Mendes que o intrigava, e ele se pegou ansioso para conhecê-la melhor como colega. À medida que o dia avançava, Carolina se encontrou distraída, mas não por Gabriel. Seus pensamentos estavam inteiramente focados em Marcos e na saudade que já começava a sentir. Gabriel, por sua vez, se concentrou em se adaptar ao novo ambiente de trabalho, ocasionalmente pensando na simpática professora de literatura que havia acabado de conhecer. A noite caiu sobre São Paulo, envolvendo a cidade em um manto de luzes tremeluzentes. No pequeno apartamento que compartilhava com sua mãe, Carolina estava sentada na beira de sua cama, os olhos fixos no celular em suas mãos. O quarto estava silencioso, exceto pelo tic-tac suave do relógio na parede e o ocasional som distante de carros passando na rua abaixo. Seus dedos acariciavam distraidamente a tela do telefone, como se o gesto pudesse de alguma forma apressar a chamada que ela tanto ansiava. Marcos deveria ter chegado a Nova York há horas. Será que ele já estava instalado no hotel? Será que o voo tinha sido tranquilo? 1000 perguntas dançavam em sua mente, junto com a saudade que já começava a apertar seu peito. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios ao lembrar do beijo de despedida no corredor da escola, tão doce, tão cheio de promessas. Do outro lado da cidade, em um moderno apartamento de um dormitório, Gabriel estava debruçado sobre a mesa da cozinha, rodeado de planos de aula e livros didáticos. Mas por mais que tentasse se concentrar no trabalho à sua frente, seus pensamentos continuavam voltando para o breve encontro no corredor da escola. O sorriso cativante de Carolina, o brilho em seus olhos verdes, a paixão evidente em sua voz quando falava sobre seus alunos.
Tudo isso dançava em sua mente, provocando sentimentos que ele sabia que não deveria nutrir. Gabriel passou a mão pelos cabelos escuros, soltando um suspiro frustrado. Ele se pegou pensando na professora Mendes, mais vezes do que esperava, sua mente voltando ao breve encontro no corredor, repassando o sorriso gentil e os olhos expressivos de Carolina. Foco, Gabriel, murmurou para si mesmo, forçando-se a voltar sua atenção para os planos de aula à sua frente. Ele se repreendeu mentalmente, lembrando a si mesmo que acabara de chegar à escola e que deveria se concentrar em se estabelecer profissionalmente. Ainda assim, uma parte dele ansiava pela oportunidade de conhecer melhor sua nova colega, esperando que pudessem desenvolver uma boa amizade e parceria profissional. Enquanto a noite avançava, Carolina e Gabriel estavam imersos em seus próprios pensamentos. Para Carolina, era um mundo de expectativa e saudade de Marcos. Para Gabriel, era um misto de curiosidade sobre sua nova colega e determinação em se estabelecer em seu novo trabalho. Um novo capítulo estava começando em suas vidas, cheio de possibilidades e desafios que nenhum dos dois poderia prever.